Deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho não nos propõe uma amnésia para você esquecer literalmente de quem você era ou do que você viveu. Mas o Evangelho garante que você não precisa mais ficar preso a nada do seu passado. Sabe que tem gente que fica preso num passado muito ruim. Eu mesmo, durante um tempo, eu fiquei preso. Eu estava perdoado por Cristo Jesus, mas eu não estava perdoado por mim. Não sei se vocês conseguem entender o que significa isso. Eu sabia que Cristo tinha me perdoado, mas eu não me sentia digno de viver algo novo, porque eu não podia, eu não merecia. Eu tinha que pagar uma penitência muito grande pela minha vida de erros e de falhas e de fracassos. Até que Deus usou um pastor para dizer assim, chamando carinhosamente de Johnny, né? Lá em Bragança todo mundo me chama de Johnny. E aí ele disse assim, Johnny, Jesus já virou a página da sua vida. Você também precisa virar. Senão você vai ficar igual a mulher de Ló. Está salva, mas paralisada. Consegue sair, mas paralisa. E aí é a mesma situação que alguns de nós experimentamos quando traumas do passado, feridas, abusos, traições, ficam grudadas em nós. E a gente parece que onde vai, mas eu estou salvo, eu tenho a Cristo, Ele me ama, Ele me perdoa, mas parece que isso não me larga. E isso não vai te largar. É você quem vai ter que largar isso. É você quem vai ter que se apropriar da graça e dizer, o meu passado não define o meu destino. Para o mundo, você é um sucesso a partir do que você conquistou, a partir do que você fez, a partir do que aconteceu. O seu histórico, o seu currículo diz quem você é. Eu não chego aqui para falar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou contar quem eu sou. Eu sou uma pessoa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai chegar em tal lugar. Não, eu chego aqui e digo, eu sou a pessoa que fez isso, fez aquilo, eu fiz aquilo outro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É o meu histórico. Eu chego aqui e conto o meu passado para vocês. Mas sabe que no reino de Deus não é assim. Porque o pior dos passados, ele não garante nada. Porque Cristo Jesus pode me resgatar do meu passado doloroso, terrível, angustiante, destruidor. E o melhor dos passados também não me garante nada. Porque por melhores que sejam as minhas obras, elas para Deus são como trapo de imundícia. Eram os panos que se usavam como absorvente na época. Porque o que define a minha vida não é de onde eu venho. O que define a minha vida é para onde eu estou indo. É o meu destino. Eu posso ter vindo de um lugar que ninguém conhece. Eu posso ter vindo de uma história muito ruim, traumática. Eu posso estar cheio de ferida. Eu posso estar cheio de caca. Eu posso estar cheio de destruição na minha história. A minha história pode ser terrível. Mas o que me define não é a minha história. O que me define é o destino. Não importa de onde eu vim, importa para onde eu estou indo. Importa que agora eu tenho um destino. Eu convido vocês a abrirem as
Escrituras, palavra do Senhor. Na carta de Paulo a Filipenses, o Senhor tem enchido meu coração com essa palavra. Vamos falar sobre destino. E há algo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Há algo que o Senhor quer realizar aqui nessa noite. Filipenses capítulo 3, o verso de número 12. Nós vamos ler do 12 ao 14. Eu estou utilizando a NVI. Glória a Deus. Está escrito assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amados, a carta de Paulo aos Filipenses tem um assunto principal. Esse assunto é a alegria, conhecido como a carta da alegria. Eu gosto do que C.S. Lewis disse. Ele disse que a alegria é um assunto sério no céu. Alegria é um assunto sério no céu. Nós tratamos a alegria de uma forma graciosa e parece que o oposto da alegria é a seriedade. Se você está sério, então você não está alegre, como se fossem duas coisas antagônicas, mas no céu, alegria é um assunto sério. Deus leva a nossa alegria a sério. E reiteradas vezes, repetidas vezes, nós vamos ver Paulo dizendo aos filipenses: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Eu digo outra vez a vocês, alegrem-se, porque havia uma tendência ao esfriamento e à tristeza tomar conta do coração daqueles irmãos em Filipe, ao ver o contexto, ao ver o ambiente, ao ver as circunstâncias em que aquele povo estava sendo submetido, sobretudo Paulo. Paulo está preso. Paulo escreve de uma prisão. Então imagina, o nosso líder, aquele que é uma influência para nós, está presa, está enfrentando um momento de dificuldade. E é natural que diante de momentos difíceis, a tristeza comece a tomar conta do nosso coração. Eu tenho percebido que nós, o Brasil, não sei se vocês já sabiam dessa estatística, mas nós somos o país mais ansioso do mundo. E é uma tendência, os países que já foram considerados os mais ansiosos do mundo, têm uma tendência, e hoje o país mais depressivo do mundo não é o Brasil, mas há uma tendência que depois da ansiedade, a doença que ganha mais espaço e que assume o posto em primeiro lugar é a depressão. E não por acaso nós vemos números cada vez mais alarmantes e assustadores, o crescimento dos transtornos emocionais, das doenças da alma. E nós cristãos não estamos imunes a isso. Nós não estamos imunes, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. A carne ainda é suscetível. E as nossas emoções ocupam esse espaço da alma onde nós podemos adoecer, sim, nós podemos nos acometer de qualquer tipo de enfermidade. O Evangelho não nos promete ou não nos garante que nós não enfrentaremos dores.
ele nos promete que nós teremos um consolador em meio às nossas dores, né? Eu acho lindo o texto de Mateus capítulo 5, onde Jesus está ali proferindo o sermão da montanha, e ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E ele diz que bem-aventurados, e é uma expressão que podemos chamar de felizes, ou traduzir por felizes, e aí dentro das bem-aventuranças, uma delas é bem-aventurados os que choram. E aí eu falo, alguma coisa errada. Bem-aventurado quer dizer feliz. E felizes os que choram. Aí você pode falar, não, então deve ser um choro de alegria, porque a gente também chora de alegria, não é? A gente também chora quando está feliz. Mas ele diz na continuação, por que que eles são felizes? Porque eles serão consolados. Então, felicidade para Deus não é ausência de tristeza. Felicidade para Deus é a certeza de um consolo. Nós não estaremos imunes aos sofrimentos, aos choros, à tristeza, à angústia, à dor, ao medo. Nós não estamos imunes a nada. Bem-aventurados os que choram, porque nós temos o Consolador. E a nossa alegria não é uma alegria humana. A promessa que Paulo está fazendo e comunicando aos filipenses não é alegrem-se no Senhor porque tudo vai dar certo. Ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. É nessa carta aos filipenses. Eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Eu sei ter em abundância e padecer necessidade. Eu aprendi o segredo do contentamento. Porque a felicidade segundo o mundo e a alegria humana é as coisas darem certo. É as coisas acontecerem do jeito que eu planejei. É eu não ser frustrado. A alegria segundo Deus é ainda que as coisas deem errado, ainda que eu tenha pouco, ainda que eu esteja aflito, ainda que eu esteja enfermo, ainda que eu esteja enfrentando dificuldades, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque a alegria do mundo é a ausência de tristeza. A alegria madura, a alegria sobrenatural é um consolo em meio às tristezas diante da presença do Senhor. Esse é o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Ele está falando sobre uma promessa, sobre um lugar, sobre um ambiente em que nenhuma circunstância é necessária, ou nós não dependemos de circunstância. Vou falar uma frase para fixar no seu coração a respeito desse tema. A alegria do cristão não depende das circunstâncias. A alegria do cristão está na esperança. Nós temos uma esperança que está sempre viva. O cristão não depende de circunstâncias favoráveis. O cristão tem uma esperança, e a nossa esperança está viva. Ela ressuscitou ao terceiro dia, se chama Jesus Cristo. A nossa esperança não é um governo humano, a nossa esperança não é um recurso, a nossa esperança não é uma promoção, a nossa esperança não é uma pessoa, a nossa esperança é Cristo Jesus. E aí a gente vê um contexto de sofrimento, um contexto de aflição, um contexto de aperto, um contexto de dor, e eu acho muito parecido com o que a gente vive hoje. Todos nós, eu não preciso ser profeta para entender que todos nós aqui temos algum ambiente, alguma circunstância que nos aflige. E que, muito possivelmente, alguns de nós nos abatemos significativamente diante dessas circunstâncias e alguns de nós, inclusive, nos afastamos de Deus diante dessas circunstâncias.
Alguns de nós nos distanciamos do Senhor, alguns de nós nos distanciamos da nossa família, alguns de nós começamos a experimentar alguns alívios, alguns anestésicos. Sabe o que eu acho lindo, gente? Deus podia ter prometido para a gente e deixado para a gente um anestesista, não é, doutor? Ele podia ter falado assim, ó, não se perturbe o coração de vocês. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixarei um anestesista. E ele vos anestesiará, então vocês não vão sentir mais dor. É ou não é? Seria mais fácil a gente viver? Seria mais fácil a gente pregar o evangelho? Ó, vem para o evangelho, você não vai mais sentir dor nenhuma. Agora você não vai mais ter dor. Mas o evangelho, a promessa de Jesus não foi um anestesista, foi um consolador. Qual que é a diferença? O anestesista tira a sua dor. E o consolador, ele consola você em meio à sua dor. A diferença é que o anestesista põe você para dormir. Eu amo os anestesistas são importantes demais para a nossa vida. Tem algum anestesista aqui? Diga amém. Anestesistas são importantes demais. Glória a Deus pela vida dos anestesistas. Mas sabe que o Espírito Santo propõe algo melhor do que a anestesia. Ele propõe consolo. Porque o consolo é uma caminhada onde os corações se encontram. Sabe que a coisa mais maravilhosa do mundo não é não sentir dor. A coisa mais maravilhosa do mundo é, em meio à dor, encontrar o coração de Jesus. Eu gosto de uma outra frase de C.S. Lewis. Ele diz que a dor é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Ele diz que Deus sussurra nos nossos prazeres. Nos prazeres ele está sussurrando. Ele fala nas nossas necessidades, mas ele grita nas nossas dores. Então, a tristeza, a dor, não necessariamente é ruim. Ruim é ficar sem Jesus. Ruim é tentar anestesiar e fugir para qualquer outro tipo de coisa que não nos satisfará. Porque a droga é um anestésico. É uma fuga. O pecado, a promiscuidade. Consumo exagerado. Uma vida centrada em reconhecimento. São fugas. Por vezes para tentar tapar aquele buraco que uma dor muito profunda está causando em nós. E eu sou médico, médicos lidam continuamente com a dor. A dor para o médico não é ruim. A dor para o médico é boa. A dor é um sinal. Se não houver dor, a gente não reconhece onde é que está o problema. E a gente não pode fazer nada sem reconhecer. É a dor que sinaliza a algo que precisa ser melhorado. Em cada rosa desse mundo, as mais belas e cheirosas, coloridas, maravilhosas, têm um espinho. Para lembrar você, nós não somos deste mundo, tem uma coisa errada. O espinho vem desde o jardim para lembrar você, tem uma coisa errada. A dor tem esse papel hoje de ser esse espinho para a gente, de ter esse espinho na carne, para dizer, tem algo que não está no seu lugar ainda. Você não foi feito para este mundo, você foi feito para Cristo Jesus.
E é nesse contexto que Paulo está escrevendo aos Filipenses. E ele, agora no capítulo 3, ele está falando um pouco dele mesmo. Ele está falando, deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. Fala um pouco da sua biografia. Até que, lá no verso número 7, ele começa a falar sobre perdas. Ele diz, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque a alegria cristã não é ganhar sempre. Para o mundo, alegria é ganhar, sim ou não? Você ganhar. Agora, no Evangelho, a gente não precisa mais ganhar sempre. Porque nós já estamos em um lugar que Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores. Sabe o que é um mais que vencedor? Vencedor é aquele que ganha. E o mais que vencedor? Mais que vencedor é aquele que é vencedor até quando ele perde. Porque o Evangelho é esse convite em que quem quiser ganhar a sua vida deve perder. Porque em Cristo a gente nunca perde, em Cristo a gente entrega. E tudo que a gente entrega para Deus está salvo. Deus não quer o que a gente tem porque Ele precisa. Toda vez que Deus pede alguma coisa para nós, Ele não quer o que a gente tem, Ele quer a gente. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Ele não quer Isaac, Ele quer o coração de Abraão. Mas tem uma coisa mais poderosa, é que quando Deus pede o filho de Abraão, Ele não quer o filho de Abraão. Tanto é que Ele nem recebe. Ele não precisa de Isaac. A prova de amor não é Abraão dar o seu filho para Deus. A prova de amor é Deus dar o seu filho por Abraão. Deus não pede o que Ele quer. Deus pede para dar algo melhor. Toda vez que Deus nos pede algo, não é porque Ele quer tirar o que a gente tem, é porque Ele quer dar algo melhor e esvaziar a nossa mão. Por vezes Deus precisa esvaziar as nossas mãos para poder nos abençoar. Nós estamos por vezes tão abarrotados, sobrecarregados, e Deus diz, ei, eu quero isso. Aí você fala, mas Senhor, como eu vou viver sem isso? Eu não posso. E aí vem por vezes aquela desconfiança, meu Deus, Deus não me ama. Como é que Deus me pede? Isaac, meu único filho. Ei, Deus nunca pede alguma coisa porque Ele precisa do que a gente tem. Deus não precisa de nada que é nosso. Deus só pede algo para nos dar algo melhor. Ele pede o filho de Abraão para poder dar o dele. Para sinalizar, eu é que darei meu filho. E aí sim vocês vão ver uma prova de amor. Agora vocês vão saber o que é amor. Não porque você não me negou o seu filho, mas porque eu amei o mundo de uma tal maneira que dei o meu único filho. Quando ele chega para aquela mulher samaritana na beira do poço, e ele diz, me dá água. Você pode falar, puxa. A mulher está lá, meio-dia, morrendo de sede. Ele trabalha, Jesus vai pedir a água da mulher. Jesus queria a água da mulher. Ele falou, se você me conhecesse, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria e eu te daria uma água muito melhor, uma água viva que mata a sua sede para sempre. Por quê? Quando Deus nos pede algo, Ele não quer tirar, Ele quer dar algo muito melhor. Eu me lembro daquela história do jovem rico, né? Jesus pede, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. O cara falou, pronto.
Acabou com a minha vida. Eu sou o jovem rico. A gente não conhece ele como o jovem rico. Imagina o jovem rico pobre. O que sobra? Está querendo acabar com a minha vida. Acabar com a minha identidade. Com a vida. Querendo tirar tudo de mim. Mas o que Jesus estava querendo mostrar é, ei, não é você que vende tudo que tem, dá para os pobres e consegue se salvar. O verdadeiro jovem rico, o verdadeiro rico, Paulo vai escrever aos Coríntios, vai dizer, mas nós conhecemos a Cristo Jesus, que sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Por que quando Jesus olha para o jovem rico, o texto bíblico diz, e ele o amou? O camarada trocou ele pelo dinheiro, ele o amou. Ele se compadeceu. Ele sabia o que é abrir mão de tudo para poder salvar alguém. Mas aí, eu acho lindo que Pedro faz essa pergunta, e nós, Senhor? A gente deixou casa, a gente deixou mãe, pai, a gente deixou um monte de coisa para te seguir. Aí o que Jesus disse? Ei, ninguém que perde para mim fica no prejuízo. Nessa vida, vocês terão 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Ei, quando você perder para Deus, você é mais que vencedor. O verdadeiro vencedor não é aquele que ganha. O verdadeiro vencedor é aquele que perde para Deus. Ou você não vai lembrar de Jacó? O texto bíblico diz que Jacó lutou com Deus. E venceu. Como assim venceu? Ele prevaleceu. Por que ele venceu? Ele saiu todo arrebentado, mancando. Não diz o texto que Deus saiu. Deus saiu sangrando, mancando. Deus saiu inteirão. Quem saiu arrebentado? Jacó. Quem perdeu? Quem perdeu foi Jacó. Ninguém ganha de Deus. Mas sabe por que Jacó prevaleceu? Por que Jacó venceu? Porque o verdadeiro vencedor é aquele que perde para Deus. É aquele que fala, Senhor, o Jacó está aqui. Esse sou eu. Eu preciso de ti. Eu não te deixo se o Senhor não me abençoar. Eu tenho necessidade do Senhor. Eu posso perder qualquer coisa, eu posso perder o meu nome, eu posso perder a minha fama, eu posso perder o meu dinheiro, eu posso perder tudo, mas eu não te deixo ir se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não mudar a minha identidade. Porque Deus não abençoa Jacó na identidade de Esaú. Um dia, o pai dele perguntou, quem é você? E o que ele falou? Sou Esaú. Sabe que a gente também é assim? A gente vive tentando ser outra pessoa. Mas quando ele foi lutar com Deus, o Senhor perguntou, quem é você? Ele falou, eu sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou o puxador de calcanhar. Eu sou o trapaceiro. E aí sabe o que o Senhor faz com ele? A partir de hoje você não é mais, você perdeu. Você perdeu o que você tinha. Você ganhou o que eu dou. Como é maravilhoso perder o que a gente tem para ganhar o que Ele tem para nós. Para Ele dizer, você não é mais um enganador, agora você é um príncipe. Você é um vencedor. Você é aquele que luta e vence. Você é Israel. Isaías vai dizer, né? Eu te criei, Jacó, e eu te formei, Israel. O Senhor está querendo formar algo novo em nós. Mas para isso a gente tem que deixar o velho embora. Perder. E aí no verso
de número 12, que é o texto que a gente leu, ele diz, ou melhor, o verso, eu vou ler o 10, para fazer uma conexão com o 12, ele diz assim, eu quero conhecer Cristo. Eu perco tudo pela excelência, pelo supremo, pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem eu perdi todas as coisas? Eu estou lendo o verso 8. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, ele começou a falar sobre perdas e agora ele começa a falar sobre morte. E o cara está falando, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E aí começa a falar sobre perdas e agora vai falar sobre morte, sobre luto. E ele vai dizer, olha, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Mas até hoje a ciência não descobriu nenhum jeito que dá para ressuscitar sem antes você morrer. Só dá para ressuscitar se você morrer. Não tem outra opção. Não, ele está dizendo assim, eu quero conhecer o poder da ressurreição. O que ele está querendo dizer? Eu preciso morrer. A morte agora faz parte do processo. E o ministério do Evangelho não é uma vida que não acaba. O texto bíblico de João, capítulo 10, aquele texto lindo, João capítulo 11, em que Jesus ressuscita Lázaro. Esse texto mexe demais comigo, gente. Primeiro porque é um amigo de Jesus que fica doente. Aí já... Como assim? Amigos de Jesus adoecem? Mas foi falta de oração? Não, ele orou. Mandou mensagem. Na época, oração era mandar uma mensagem, né? A família entra numa campanha de oração. Chega a notícia para Jesus, ó, seu amigo. Aí imagina na cabeça da família. Os amigos de Jesus. Poxa vida, se ele expulsava os demônios dos atribulados gadarenos. Se ele curava o servo do centurião. Se ele curava tudo que era aperreado, leproso, tudo que tinha de problema no mundo, era só falar com Jesus. O que Jesus fazia? Curava. Aí qual é a expectativa quando um amigo de Jesus está doente? A expectativa é, Jesus vai parar tudo e vai priorizar o amigo e vai falar, não, peraí. Colega eu trato de um jeito, conhecido eu trato de outro jeito, mas amigo espirrou, eu tô lá, cara. Meus amigos não podem nem pensar em passar qualquer dificuldade. Aí o amigo de Jesus vai lá, fica doente, manda mensagem para Jesus, ora, busca Deus. E agora Deus vai fazer o que tem que fazer, né? E aí passa um dia, passa dois, e Jesus não estava ocupado com coisa nenhuma. O texto bíblico diz que Jesus esperou. Estava esperando. Esperando o quê? Esperando piorar. Falar uma coisa para você, tem hora que você, amigo de Jesus, ora, você está com um problemão, aí você fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Sou seu amigo. Está difícil a situação. Estou enfrentando uma barra aqui. Mas, lembra, eu sou seu amigo. A Maria manda mensagem e fala, é aquele que o Senhor ama. Não esquece, hein? Lembra das coisas que a gente já fez. Cada almoço, cada janta.
O Senhor ia lá com aquela cambada de discípulos, aquela multidão, e a gente recebia você, a gente ajudava. Puxa vida, lembra quantas conferências, lembra quantos trabalhos a gente fez, lembra quantos cultos a gente frequentou, quantas pessoas a gente não convidou para ir ouvir a palavra, lembra de tudo que a gente já fez pelo Senhor, hein? Eu tenho crédito aí no céu. A minha poupança aí não está vazia. O Senhor, quando eram os miseráveis lá que nunca fizeram nada pelo Senhor, o Senhor curava rapidinho. Agora, pensa bem. Aí o que Jesus faz com o amigo? Fica esperando piorar. Espera piorar. Aí Jesus fala para os discípulos, Lázaro está dormindo e eu preciso ir lá despertá-lo. Aí os camaradas falam assim, mas se ele está dormindo, está tudo bem. Deixa ele dormindo, Senhor. Se a gente voltar para lá, nós estamos com o nosso pescoço correndo perigo. Os judeus estavam querendo pegar a gente vai para Betânia, que é do ladinho de Jerusalém, nós estamos arrumando encrenca. Jesus fala assim, não, Lázaro morreu. Mas a gente vai lá despertá-lo. Jesus confunde tudo a cabeça dos camaradas. Peraí, está dormindo, está acordado, está morto, está dormindo? Quem que é? Jesus está trazendo um panorama que é tudo novo para os discípulos. E aí o que acontece? Jesus chega, mas quando Jesus chega, já faz 4 dias que Lázaro morreu. E aí, se fôssemos nós, eu acho que a gente estaria igual Maria e Marta. Penso que dificilmente algum de nós seria diferente de Marta quando encontra com Jesus e fala, Jesus, vem aqui, vamos conversar. O Senhor deu mancada, hein? Se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Poxa vida, Jesus. A gente esperou o Senhor, a gente confiava no Senhor. E aí o que a gente recebeu? Morte. Aí que Jesus diz para ela, seu irmão vai ressuscitar, Marta. Ela fala, eu sei, no último dia, meu irmão vai ressuscitar, mas lá no último dia já, vamos ser sinceros, né, Jesus? Daqui para o último dia tem chão. E agora? E minha dor de agora? E para agora? No último dia eu já sei que está tudo resolvido, mas e agora? Aí Jesus diz assim para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não é a vida apenas. Jesus é a ressurreição. Nós nunca tivemos, em um curto período de tempo, tantos irmãos e irmãs, tantos brasileiros, tantos cidadãos do mundo enlutados ao mesmo tempo. Óbvio, tivemos contextos de guerra, mas por uma enfermidade, na nossa geração, a gente nunca tinha tido, né? Tanta gente enlutada, tanta gente lidando com a morte. Tantas famílias que estão como essa família de Marta, Maria e Lázaro. E diante do luto, diante da morte, qualquer conselho que a gente vá dar, qualquer palavra que a gente vá falar, ela não cumpre o seu propósito, ela não cumpre o seu objetivo pleno. Uma palavra é capaz de trazer remédio, de trazer um conforto de fato o suficiente. E eu tenho recebido no consultório muitos desses irmãos enlutados para lidar com esse processo do luto. Mas eu descobri uma coisa, gente. Só tem um remédio para o luto. O único remédio para o luto se chama ressurreição. E a gente às vezes acha que só é luto ou que só morre quem vai. Mas a realidade é que toda morte, a morte de um ente querido, a morte de um casamento, a morte de um ministério, não mata só quem foi. Uma parte da gente morre também. Quantos que perderam alguém e dizem, olha,
eu segui. Mas não é mais a mesma coisa. Eu segui, mas uma parte de mim apagou naquele dia. Porque, de fato, quando a gente enfrenta perdas, quando a gente enfrenta a morte, uma parte da gente, uma relação, uma parte do nosso coração morre junto. E aí, qual é o remédio para isso? Qual é a esperança para isso? Paulo está dizendo aqui para os filipenses. Ei, eu não espero só uma vida que não tem problemas. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Sabe, tem uma promessa. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele pode e vai nos ressuscitar. Aí você pode falar assim, igual Marta. Tá, no último dia. Aí Jesus diz, ei, cadê a Maria? Maria chega. A Maria chega diferente da Marta. Maria chega no lugar dela. De joelho, aos pés de Jesus. E ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus faz o quê? Jesus chorou. Onde vocês o puseram? Jesus pergunta. Vamos lá. Quando eles chegam, tem uma pedra, um túmulo fechado e uma convicção. Já faz 4 dias, o cheiro já é de podridão. Já é de putrefação. Já é de decomposição. Não tem mais jeito. Talvez alguns de nós hoje tenhamos chegado aqui com essa sensação. Não tem mais jeito. Já está cheirando mal. Não dá mais. Acabou. Para mim já deu. Eu desisto. E aí, de repente, Jesus diz, tirem a pedra. Tirem a pedra. Aí você pode falar assim, tá feio demais para expor. Tá mal cheiroso demais para abrir. Mas o Senhor quer ver. O Senhor não tem medo da nossa feiura. O Senhor não tem problema com o mau cheiro. O Senhor não tem problema com a nossa decomposição. Porque não tem problema grande demais. Não tem morte morta demais. Não tem destruição destruída demais que aquele que criou todas as coisas por meio da sua palavra não possa resolver. E ele diz, depois que a pedra está rolada, Lázaro, sai para fora. A voz que criou todas as coisas, a voz que criou a vida, aquela voz entra dentro daquele túmulo. Sabe o que acontece quando a gente está aqui? Não é a minha voz. Não é a voz do pastor Carlos. A voz de Jesus continua ecoando nesse lugar. Chamando os mortos à vida. Para experimentar ressurreição. O Espírito ministra ao meu coração que hoje algumas pessoas chegaram aqui mortas. Meio mortas, como aquele judeu que o samaritano pega. No meio do caminho, na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas essas pessoas hoje vão ouvir uma voz diferente. Dentro desse ambiente fechado e mal cheiroso vai ecoar um som diferente. E esse som vai dizer, sai daí. Sai para fora. Porque não que eu já tenha obtido tudo isso, verso 12, ou tenha sido aperfeiçoado,
O Lázaro sai, ele ainda sai cheio de faixas. Ele ainda não está totalmente. E às vezes a gente acha, né, que Jesus encontrou a gente vai sair pulando, saltitando. E está tudo resolvido, mas o texto bíblico diz que ele sai enfaixado. E aí, Jesus dá uma ordem para o povo: tirem as faixas dele. Ele não vai conseguir sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. A voz de Jesus vai ecoar, mas você não vai conseguir caminhar sozinho. Existem faixas. E aí você pode até ser... Hoje tem 3 tipos de gente aqui. Você vai dizer para você qual gente você é. Tem aquele que está esperando Jesus. Jesus não está vindo. Você está entrando em agonia, em desespero. Quem sabe até já não está nesse nível de morte. Ó, para mim já deu. Talvez você seja um segundo tipo. Você é aquele que já nem tem mais esperança porque já está cheirando mal. Já começou a vazar assim. Já começou a ficar conhecido. Mas talvez você seja um terceiro tipo, que é alguém que já ressuscitou. Que a vida já está pulsando dentro de você. Mas ainda tem umas faixas que te prendem. E que você está tentando sozinho tirar. E essas faixas, elas ficam grudadas naqueles perfumes, naqueles embalsamamento, como que é o nome mesmo? Sei lá. Embalsamava lá, né? Entenderam? Juntava lá aqueles perfumes. Lembra que foram fazer isso no corpo de Jesus também, né? Diziam perfumar, embalsamar. E aí aquilo grudava nas faixas, porque ninguém ressuscitava. Então eles colocavam para não soltar mesmo. Não era costume do povo ressuscitar. Isso virou costume com o cristão. Mas agora tem umas faixas que você vai precisar tirar. E você não vai conseguir sozinho, você vai precisar da igreja. Sabe que o morto não tira a própria pedra? Só a igreja para tirar as pedras da gente. O ressuscitado não tira a própria faixa, ele precisa da igreja para tirar as suas faixas. Mas o texto continua dizendo assim: irmãos, verso 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o meu destino. Eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho não nos propõe uma amnésia. Para você esquecer literalmente de quem você era ou do que você viveu. Mas o Evangelho garante que você não precisa mais ficar preso a nada do seu passado. Sabe que tem gente que fica preso num passado muito ruim. Eu mesmo, durante um tempo, eu fiquei preso. Eu estava perdoado por Cristo Jesus, mas eu não estava perdoado por mim. Não sei se vocês conseguem entender o que significa isso. Eu sabia que Cristo tinha me perdoado, mas eu não me sentia digno de viver algo novo, porque eu não podia, eu não merecia. Eu tinha que pagar uma penitência muito grande pela minha vida de erros e de falhas e de fracassos. Até que Deus usou um pastor para dizer assim, chamando carinhosamente de Johnny, né? Lá em Bragança todo mundo me chama de Johnny. E aí ele disse assim: Johnny, Jesus já virou a página da sua vida. Você também precisa virar. Senão você vai ficar igual a mulher de Ló. Está salva, mas paralisada.
consegue sair, mas paralisa. E aí, é a mesma situação que alguns de nós experimentamos quando traumas do passado, feridas, abusos, traições, ficam grudadas em nós. E a gente parece que onde vai, mas eu estou salvo, eu tenho a Cristo, Ele me ama, Ele me perdoa, mas parece que isso não me larga. E isso não vai te largar. É você quem vai ter que largar isso. É você quem vai ter que se apropriar da graça e dizer: o meu passado não define o meu destino. Para o mundo, você é um sucesso a partir do que você conquistou, a partir do que você fez, a partir do que aconteceu. O seu histórico, o seu currículo diz quem você é. Eu não chego aqui para falar: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou contar quem eu sou. Eu sou uma pessoa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai chegar em tal lugar. Não, eu chego aqui e digo: eu sou a pessoa que fez isso, fez aquilo, eu fiz aquilo outro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É o meu histórico. Eu chego aqui e conto o meu passado para vocês. Mas sabe que no reino de Deus não é assim. Porque o pior dos passados, ele não garante nada. Porque Cristo Jesus pode me resgatar do meu passado doloroso, terrível, angustiante, destruidor. E o melhor dos passados também não me garante nada. Porque por melhores que sejam as minhas obras, elas para Deus são como trapo de imundícia. Eram os panos que se usavam como absorvente na época. Porque o que define a minha vida não é de onde eu venho. O que define a minha vida é para onde eu estou indo. É o meu destino. Eu posso ter vindo de um lugar que ninguém conhece. Eu posso ter vindo de uma história muito ruim, traumática. Eu posso estar cheio de ferida. Eu posso estar cheio de caca. Eu posso estar cheio de destruição na minha história. A minha história pode ser terrível. Mas o que me define não é a minha história. O que me define é o destino. Não importa de onde eu vim, importa para onde eu estou indo. Importa que agora eu tenho um destino. Eu não sou mais alguém sem direção, sem destino, sem direcionamento. Porque por vezes a gente pode olhar e falar: minha família não me deu destino. A minha família não me deu direcionamento, as coisas não deram certo para mim. Eu me sinto perdido. Eu me sinto um fracassado, eu me sinto indo para lugar nenhum. Mas sabe o que é legal? O texto bíblico do Salmo 127 diz que os filhos são como flecha na mão do valente. Aí você pode olhar e falar assim: meus pais não me lançaram para lugar nenhum. Eu sou uma flecha perdida. Mas aí Cristo Jesus, o carpinteiro, pega a flecha, entrega para o Pai. E agora você tem um Pai que pega você pela mão, traz para dentro da sua aljava, cuida de você, protege você, alinha você, ajusta você, traz para dentro do coração aqui. E Ele agora te dá um destino. E Ele agora te lança em direção ao alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o meu destino. Eu prossigo para o meu lugar, o meu alvo. Não é um problema. O meu alvo é uma presença. Se a dor deste mundo significa que tem algo errado, o alvo, o destino, é eu encontrando o meu lugar. Eu tenho um lugar. O meu lugar é em Cristo Jesus.
Ele é o meu destino e não depende das minhas obras, não depende do meu passado. Mas sabe, tem outro tipo de prisão ao passado, que é o passado bom. Que às vezes é mais difícil de soltar do que o passado ruim. Porque o ruim a gente quer esquecer mesmo, só não consegue. Mas o bom, a gente nem quer esquecer. A gente fica preso ali. A gente fica tão encantado com o que aconteceu que não consegue se abrir para viver algo novo. Eu me lembro daquela viúva que chega para Eliseu e diz, olha, teu servo, profeta também, morreu e deixou uma dívida. E a gente não tem com o que pagar. E aí o que Eliseu dá de direcionamento para aquela mulher? É o seguinte, o que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite ali. Então você vai fazer o seguinte, você vai para as vizinhas. Olha a importância de ser um bom vizinho, hein? Tá vendo? Às vezes é os vizinhos que salvam a sua vida. Imagina se ela fosse uma vizinha chata. Ninguém ia emprestar vasilha para ela. Aí ela vai lá e pede um monte de vasilha emprestada para as vizinhas. As vizinhas não. E aí, Deus não faz assim um milagre e manda um monte de azeite. Sabe o que acontece? Ela coloca a vasilha e vira. O que acontece? Enche. Mas aí o que ela tinha que fazer? Tirar aquela, botar para trás e colocar outra, para poder viver um novo milagre. Aí ela pegava aquela, botava para trás e colocava uma nova, para poder viver um novo milagre. Pegava a outra, colocava para trás e colocava uma nova para viver um novo milagre. Quantas vezes nós não estamos limitando Deus achando que o que a gente já viveu é o melhor? E a gente fica nesse saudosismo, achando que a vasilha anterior era a melhor. Mas não é a anterior que era a melhor. A próxima é a melhor. Porque enquanto tiver vasilha vazia, tem milagre. Mas você vai ter que ter a capacidade de colocar para trás, para poder colocar uma nova. Hoje o Senhor está dizendo, eu tenho um destino para você. Mas para chegar onde eu preciso que você chegue, você precisa deixar coisas para trás.